Eu só acho que eles não têm um motivo, porque querem as pessoas dependentes deles. Eu não tenho essa pretensão, porque me ensinaram isso. Se eu tive a oportunidade de aprender, por que eu não vou passar para adiante aquilo que eu aprendi? Está parecendo os pais de santos e às vezes diretor de Umbanda, e ainda acho que tem que conservar o segredo da sete chaves. Nada. Se vocês tiverem autoestima, se vocês forem positivos, por pior que seja a situação, se vocês conservarem essa felicidade no coração, não serão perturbados por obsessores. Não darão eles margem para poder encontrar uma brecha para entrar na casa de vocês e causar confusão. Agora, manter essa postura que é difícil, né? Aí voltamos aonde? Liderança. Eu falei aqui, pessoas que xingam demais dentro de casa, falam palavrões demais dentro de casa, brigam o tempo todo dentro de casa, chamam o nome da danada o tempo todo. Eu já falei que chamar o nome da danada dentro de casa é atrair tudo de ruim de graça, que até o nome final dela é graça. Aí de repente entra uma pessoa com uma carga negativa, tá? Ou vocês vão num lugar que aquele espírito viu que você tem é muito emocional, ele fala, poxa, essa pessoa é muito emocional, posso tirar partido disso. Ele vai te acompanhar, é claro que vai te acompanhar, espera, né? Vou ver se eu encontro uma brecha para começar a encontrar. Aí chega na sua casa, você até que está bem, mas chegou na sua casa, vê aquele plasma, tudo lá, grudado na parede da sua casa. O plasma, a umidade, o lodo que se formou do som da sua palavra, dos palavrões, e tudo grudado aqui. Porque a energia quântica, o que é pesado não atravessa. Quem conhece um pouquinho sabe muito bem isso. Aí vira tudo aqui, ó. Isso aqui é visível só nos nossos olhos. Mas na energia quântica, isso aqui é um campo de força sutil, muito leve. E nada pesado atravessa isso aqui. Gruda. Aí o espírito chega lá, vê toda aquela meleca grudada, escorrendo lá. Ele falou assim, aqui que eu vou ficar. Ele escolhe um cantinho, ó, fica esperando a oportunidade. De repente, a família começa, todo mundo nem conseguir conversar um com o outro. Os casais, um não pode nem ouvir a voz do outro. Eles vão só tentando criar situações para você ter essa baixa emocional. Aí eles vão encontrando. Porque você começa a ficar muito mais negativo do que positivo. Aí começa. E quanto mais diminui esse campo energético aqui, mais eles conseguem se comunicar com você. Eles vão entrando na sintonia da onda mental de vocês. E de repente, aquele sentimento de raiva por uma pessoa aumenta. A sensação de desânimo aumenta. De insegurança aumenta. Da impulsividade aumenta. Da agressividade aumenta. Do medo aumenta. Porque quanto mais ele conseguir induzir você a esse tipo de posições, de pensamentos e sentimentos, mais você vai ficando para baixo. E mais você começa a vibrar aquilo que eles querem, o negativo. E de repente você se torna uma fonte negativa para eles se alimentar. Aí eu falo, chega nesse clima, aí vocês vão procurar uma ajuda espiritual. Podem ter certeza, 98% das pessoas que procuram sessão de desobsessão, seja onde que for, saindo dali, na primeira semana ou até a segunda semana, vai acontecer diversas coisas para desistir do tratamento. Porque eles procuram provocar todo tipo de situação para a pessoa desistir disso. Aí a pessoa fala assim, foi naquela casa, não adiantou nada, vai para outra. Não adiantou, não vai para outra. E a pessoa sai andando o mundo inteiro, de religião em religião, de casa em casa. Eu já falei com você, ó, pode ter um espírito aqui na sua casa negativo, obsessor, mas esse obsessor não é burro, não é ignorante, ele é sensitivo também.
Se sai um grupo espiritual daqui para vir aqui, aqui percebe a aproximação disso. Imediatamente a cúpula faz assim, ó, zup, e deixa um para sacrifício. É igual muitas vezes a reação dos animais. Deixa sempre o mais fraco para trás, para ser sacrificado para o benefício do grupo. Aí esse que eles fazem? A cúpula sai, deixa esse aqui, ou um ou dois para sacrifício, que são os mais fracos. Aí as partículas das energias deles também ficam ali. Esse grupo espiritual chega, limpa tudo aquilo ali, resgata esses dois, e de repente isso aqui volta. E começa a provocar durante a semana a pessoa dificuldade novamente para a pessoa desistir de continuar o tratamento espiritual. E é o que acontece. Talvez alguns de vocês são novatos, mas se vocês forem pegar amizade com alguns que frequentam a reforma há muito tempo, pergunta para eles se isso aqui que eu estou falando aconteceu na vida deles. Aqui, ó. Essa aqui pode ser testemunho do que eu estou falando. Há quanto tempo eu te conheço, André? 5, 7 anos? 5 anos. Ela e o esposo dela, pergunta o que eles passaram desses 5 anos para cá. Agora, e está parecendo que parecia algumas luzinhas assim. É, André? Agora. Mas o pior que foi essa situação, não deixaram de vir, não deixaram de acreditar. Eu tenho que agradecer isso aos dois. A persistência dele, a paciência dele, quase acabou. Emagreceu uns 40 quilos. O outro, coitado, o Rodrigo nem se fala. Essa aqui daqui tem que levar tudo na paciência, sabe? O Rodrigo é mais negócio. Mas, olha bem, 5 anos que as coisas não foram fáceis. Mas tiveram pelo menos a postura de continuar vindo, acreditando que um dia poderia ter uma resposta melhor na vida. E nós somos muito imediatistas. Se a coisa não acontece na hora, eu abro mão, eu desisto mesmo. E não vai adiantar. Por isso que ela está me falando aqui, é uma coisa que eu falo há muito tempo. É uma coisa que hoje é usada muito. Gostaria muito que os médicos, que os hospitais parassem de picuinhas em questão de religiões e começasse a dar permissão a pessoas que aplicam passes, ou que são médicos, ou que aplicam jurei, para ir em hospitais e trabalhar energeticamente a pessoa que está ali. Isso ia ajudar, no mínimo, 30% a cada paciente. Ia ajudar ele a melhorar o astral. Melhorando o astral, o remédio ia ter maiores condições de fazer efeito. Porque se vocês pensam que quando isso aqui abaixa, aproxima vários irmãozinhos de várias espécies, inclusive dependentes de drogas, que morreram de doenças críticas como câncer, e que tomavam remédios para tirar a dor deles. Eles aproximam aqui, e se a pessoa estiver tomando um remédio, e se ela estiver com esse teor baixo aqui, eles sugam a substância da essência do remédio que a pessoa toma, e o remédio não faz efeito de forma nenhuma. É só olhar vocês. Olhem vocês como vocês estão desequilibrados emocionalmente. Toma Neosaldina. Olha isso daqui, em 1 hora não tem que tomar outra. Não adianta. É por causa disso. Agora, por causa de preconceitos e por causa de religião, não permitem. Tem medo de ser julgados, em vez de buscar permitir que isso seja trago para benefício de quem está precisando de ajuda, até mesmo na saúde. O que eu fico triste, tá? Que a Organização Mundial de Saúde ou de Medicina, como vocês queiram, por exemplo, já reconheceu, já tem um tempo que reconhece, acredito já tem uns 5 ou 7 anos, que quando um remédio não está fazendo efeito no seu paciente psiquiátrico, que você tem que aconselhar ele a buscar uma ajuda espiritual. Mas e o medo de achar que é incompetência dele? Eu acho que não é não, eu acho que é coragem do psiquiatra falar assim, olha,
remédio não está fazendo efeito, vamos ver o que está acontecendo, busca uma ajuda espiritual, vai no Pai de Santo, vai lá, dá uma benzida lá, o bicho está pegando, vai lá no pastor, pede para te ungir lá, vai no padre, para te jogar uma água benta e te exorcizar lá, e depois você volta para a gente ver o que vai acontecer. Pode ter certeza que a pessoa tem uma melhora e começa os remédios a fazer efeito. A gente já está ouvindo mesmo os médicos falar assim, essa questão mesmo. Mas tem muitos. A gente não ouvia os médicos. Não ouvia. Mas como hoje tem alguns médicos que são espíritas, então os médicos que são espíritas buscam um pouco mais isso. Só que os médicos que são espíritas, eles estão presos ainda muito a alguma coisa que eu acho que ainda tem que quebrar. Eu falei para vocês que eu sou espírita, mas tem muitos médicos, por exemplo, que seguem muito à risca, vamos dizer assim, que é conhecido como catecismo. O catecismo muito rigoroso, entendeu? E que muitas vezes fica falando que tudo é karma na pessoa, sendo que às vezes não é karma. Esse negócio de karma é uma briga danada. Se eu dou abertura a isso, pode ter certeza que todas as casas espíritas, aliás, tem um em Santa Catarina, tem uma Santa Catarina lá que eu esqueci, que até colocou no Face nosso. A Mônica, um dia que estava, aí a Maria Alice pegou e jogou pro Face da EFOL. Tem uma casa lá que faz esse tratamento, onde já descobriram, médicos da Alemanha estudam. Hoje a ciência já descobriu que já existe uma vida pós-morte, já é comprovado isso, tá? E faz um tratamento lá aonde que trata todos os doentes e pensa da mesma forma que eu penso. Todo doente, para começar um tratamento de saúde, tem que ter acompanhamento médico, diagnóstico do médico. Aí sim passar para o tratamento de cura. E essa casa, esqueci a casa, deixa eu não sei se essa mão está ali, faz esse tratamento, sim, aonde que ela faz o acompanhamento e já sabe e trabalha o emocional da pessoa para equilibrar o emocional da pessoa. Isso é trabalho consciente. E tem que ser assim, no mundo espírita tem que ser assim, um trabalho consciente. Nós espíritas temos que parar com essa coisa de fenômenos. Achar que eu vou ficar rico se eu ir num trabalho e fazer um despacho. Que eu vou trazer um amor da minha vida se eu fazer um despacho. Que eu passar por uma desobsessão. Às vezes a falta do amor é porque você é possessivo, você é ciumenta e você não consegue ter essa liderança de si mesmo. Aí ninguém aguenta esse povo. Você é machista, quer ser provedor, mulher minha não trabalha, mulher minha não pode olhar para o lado quando está comigo. Aí você vai me desculpar. Alguém vê ser daquele jeito e fala assim, eu não vou esse cara não, ele é até bonitinho, mas pelo amor de Deus, vai ser grosseiro assim, não é cotidiano. Nossa, vai ser grudento, senão não se aonde. Ô Mônica, como é que é aquela... Mônica, como é que é aquela casa lá em Santa Catarina? André Luiz, Instituto André Luiz. Lá em Santa Catarina, né? André Luiz. O trabalho de cura deles lá, eles atendem mais ou menos 600 pessoas no final de semana, de cura. A única coisa que eu entre lá, para mim atender isso amanhã eu tenho que ter mais ou menos 600 salas, porque eu gosto de fazer o trabalho individual. Eu não gosto de fazer um trabalho, principalmente se você vai dar oportunidade da pessoa falar. Porque muitas vezes a pessoa está precisando de falar, colocar para fora, até para ela poder se sentir agraciada e até conseguir receber essa energia que é transmitida a ela. Aprenda uma coisa, quando vocês vão buscar uma ajuda espiritual, quando vocês tomam paz, que é essa energia para vocês, essa energia só consegue adentrar em todos vocês se vocês permitirem que ela entre. Aí ela consegue assimilar você todo. Se você é relutante, se você já sai daqui com dúvidas, se você sai daqui já acompanhado de medo, essa energia ela vai ficar acompanhando você mais ou menos 72 horas. Se você não se fazer aberto para recebê-la, ela depois de 72 horas ela não consegue adentrar em todas as necessidades que você está precisando. Você expulsa isso por causa do seu pessimismo, do seu negativismo, do seu mau humor. Você está expulsando tudo isso que é benéfico.
Então, tudo isso, gente, por que as pessoas têm esse comportamento? Falta de liderança, falta de visão. Líder tem que ter visão, líder tem que ter postura, para saber enfrentar os momentos bons e os momentos ruins, para ele não se perder. E tem muitas pessoas também que nos momentos bons está tão bom que ele se perde. É por isso que hoje, eu falei semana passada aqui, se não me engano, os grandes empresários não querem ter mais herdeiros, eles querem ter sucessores, porque o sucessor vai dar continuidade ao trabalho daquilo tudo que ele construiu a vida toda. O herdeiro, às vezes, joga tudo fora. E isso muitas vezes são vocês. Ah, eu quero ganhar tanto dinheirinho no bicho. Aí ganha um dinheirinho no bicho, em vez de saber conservar aquilo, comprar o que está faltando de alimento dentro da casa, guardar um pouquinho para no momento que o bicho pegar, sai, compra roupa, como você que tem, faz churrasco, compra cerveja, chama os amigos, faz aquela algazarra toda. Aí quando semana, aquele dinheirinho que podia durar talvez 3 meses, 4 meses ali, ajudando alguma coisa, vai tudo embora no final de semana. Isso é falta de liderança, é falta de visão. Outra coisa, o líder, ele tem que saber que muitas vezes é muito fácil chegar ao sucesso. O difícil é permanecer nesse sucesso. E se ele quer permanecer nesse sucesso, ele não pode se acomodar. Ele tem que continuar fazendo curso, se aprendendo cada vez mais, porque aí sim, e quando vocês alcançam o sucesso, as pessoas vão te questionar, vão ter inveja, vão querer te derrubar, vão querer te julgar. Se você teve uma promoção no trabalho por causa da sua qualidade, o que está de fora vai falar assim, vai ver que deve estar saindo com o chefe. Se você comprou um carrão, começou a mostrar um negócio, isso aí deve estar roubando, está ficando. É a mente do ser humano. Só pensa coisa. Nós nos incomodamos com o sucesso alheio. E quem se incomoda com o sucesso alheio é porque não sabe ser líder. É porque não acredita que vê assim, cara, você está fazendo, mas eu vou fazer melhor do que você. Eu vou atrás. Isso é ser líder. Não é ficar assim, nossa, queria tanto esse carrão. Muitas vezes a pessoa quer ter o carro do cara, ele não quer ter o carro igual do cara, entendeu? Ele quer o carro do cara, ele quer a esposa do cara, ela quer o homem do cara. Isso é falta de liderança, gente. Falta de liderança. Me desculpe, mas é falta de liderança. Olha, o verdadeiro Espiritismo Universal, ele começou porque Jesus começou a revelar um pai diferente, um Deus diferente daquilo que eles eram pregados. Aí eu quero, o que vocês, como líder, o que vocês têm pregado para vocês mesmos? O que vocês têm exercitado como líder na vida de vocês? No seio da família, da comunidade social, religiosa que vocês frequentam, trabalho. Mas eu sou um simples funcionário, não importa, você é líder. Naquele momento que você está exercitando o seu trabalho como funcionário, pode ser estar varrendo o chão. Se você procura fazer aquilo ali bem feito, pode ter certeza que você vai ter uma oportunidade na empresa, pode ter certeza que alguém vai ver você fazer aquele trabalho bem feito e vai te oferecer algo melhor lá na frente. Meu patrão é chato, por isso eu vou varrer o sujeiro para debaixo do tapete. Eu sempre falo, isso aqui tem ouvido e parede, gente, nada fica escutado, não tem jeito, não tem jeito. Então o líder, ele não importa onde que ele está, ele sabe que ele está ali, momentaneamente, mas ele vai buscar coisas maiores. Eu sempre falei, aprendi também, são 7 mares. Você quer ser veterinário? Quer. Então você vai ser veterinário como tantos outros que existem por aí. Você quer ser o quê? Eu quero ser o veterinário. Eu quero ser o pedreiro. Eu quero ser a diarista. Pode ter certeza que a pessoa não vai importar de pagar bem para ter você. Porque você é a diarista. Você é o dentista. Porque há pessoas que priorizam qualidade. E não importa de pagar bem pela qualidade. O que adianta pagar aí R$10 aí para arrancar um dente
vai inflamar, vai infeccionar, vai dar tudo. Eu prefiro pagar 100 e no outro dia você já está comendo normal, tranquilamente tudo. Sabe? Por isso que eu não gosto de coisa muito barata não. Eu sou bem danado. Quando eu gosto de uma coisa, eu gostei. Não vou ficar muito barganhando não. Porque às vezes eu vou buscar algo barato demais e vai durar somente uma semana e é isso. Pode ter certeza que assim, todo espírito, ele tem que passar pelo mundo, pela mansão dos mortos, onde Jesus passou. Ninguém está livre dessa mansão dos mortos, que são as zonas umbralinas que muitos conhecem por aqui, que é onde você vai fazer uma revisão daquilo que você é, com a sua consciência. E muitas vezes, se você não trabalha mágoa, rancor, às vezes você quer ficar perseguindo pessoas após morte. Aquele amor que às vezes não é amor, é possessão. A pessoa quer continuar perturbando a pessoa que ficou para trás, impedindo que ela seja de outra pessoa e reinicie a vida com outra pessoa. Então, é mais ou menos assim. Se eu estou aqui, eu tenho que evoluir. Aqui um pouquinho acima de mim, tem irmãos que começaram já a trajetória evolutiva no mundo espiritual, tá? Eles trabalham sob coordenação de outras entidades com maior evolução. Esses de menor evolução viram-se evangelizadores. Eles, por causa da baixa vibracional dele ainda, eles conseguem adentrar em zonas umbralinas, nessas dimensões de baixa densidade energética mais pesada, sem causar dano a quem está lá. Se eu pegar esse aqui que é superior, por mais que ele consiga tentar diminuir a vibração dele, ele pode causar dano lá embaixo. E ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar quem está lá embaixo, com as suas dificuldades. Aí esses aqui embaixo, que começaram a evolução, se tornam trabalhadores desses aqui. Se tornam evangelizadores. E começam em regiões tentando resgatar isso, tentando puxar isso. Tá? Isso é o trabalho de um espírito que quer começar a evolução dele no mundo espiritual. É trabalhar as dificuldades e ajudar os outros a encontrar o caminho que ele encontrou. Isso é o início de uma evolução do espírito. Só que no meio existe uma dificuldade. Por exemplo, muitos não sabem ou não entendem que um espírito tão temido, uma entidade, às vezes, que tem representatividade também feminina, que muitas vezes na Umbanda, no Candomblé, são conhecidos como Exus e Bombogiras. Esses Exus e Bombogiras são esses que começaram a iniciar o trabalho de evolução. E são eles que começam esse trabalho de evangelização, de combater o negativo, que muitas vezes atacam vocês. Por isso que todos nós temos uma entidade desse porte ao nosso lado, para nos defender das cargas negativas que são nos atiradas. São eles muitas vezes que estão presentes na nossa casa, que quando vê uma carga negativa que é adentro da nossa casa, ou que é direcionada contra nós por um olhar de inveja e de raiva, tá? Que pode às vezes nos atingir de forma direta, eles pegam nisso e fazem isso aqui, rebatem isso. Como é que eles rebatem isso? Muitas vezes as plantas secam de uma hora para outra. As lâmpadas começam a queimar uma atrás da outra. Aparelhos começam a queimar um atrás do outro. Animais domésticos começam a morrer do nada, ficar doentes do nada. E são esses irmãozinhos, que pouca gente tem essa compreensão, que são esses que iniciaram o caminho de evolução, é que fazem essa proteção para nós. Aí as plantas secam de nada, por isso que tem um olhar de seca pimenteira, os passarinhos nossos morrem, os pratos começam a quebrar na nossa mão, os copos quebram na nossa mão sem motivo nenhum, as lâmpadas começam a queimar na casa inteira, aparelhos eletrônicos começam a queimar, porque eles desviam essa carga negativa para isso. E são tão temidos, mas é por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E outra coisa, esses irmãos não fazem mal a ninguém. Quem faz o mal é o médium. Porque como é que
pode? Eles, no nível de evolução que eles estão, trabalhando sob uma coordenação espiritual evoluída, trabalhar para o mal ao mesmo tempo. Quem trabalha é o médico, por interesses, até financeiros, mas é o médico. Não é o espírito, não. E outra coisa, a escala, quando um espírito entra num grupo desse, de evolução, ele tem que passar por 7 ou 8 escalas dentro desse grupo. É como se fosse um grupo. Primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, até ele conseguir sair desse grupo. Para ir para um ensino superior. Então ele começa essa escala. E muitas vezes o médium vigilante, por isso que eu falo que o médium tem que ficar vigilante o tempo todo, principalmente para quem gosta de ficar fazendo trabalhos, muitos obsessores tomam posse do nome de uma entidade espiritual e falam que o médium é tão vigilante, só trabalha com o mal, que ele representa-se como fosse aquela entidade do médium. Então o mundo espiritual, ou o mundo espírita, precisa de muito mais compreensão, até para que médios tenham responsabilidades. Por que o Cláudio muitas vezes teve que aprender um pouco sobre isso que eu falei? Por que o Cláudio teve que aprender um pouco sobre radiestesia? Porque muitas vezes, para eu ter certeza de que aquilo que está sendo me comunicado tem fundamento. E as pessoas não entendem muito isso. Muitas vezes as pessoas, por eu ser médium, eu tenho que trazer coisas só de espírito. Eu tenho que buscar o conjunto para fazer o espiritismo funcionar. Porque o mundo espiritual está cansado de médiums. Eles querem parceiros que estudem, que busquem conhecimento. Médios que parem de falar assim: minha entidade fez essa fofoca, é ela que falou, não fui eu. Mentira, entidade evoluída não faz fofoca não, gente. Já teve muitos médios inconscientes, mas por causa de muitos desatinos, aí a própria espiritualidade deixa o médium muitas vezes 75%, 80% inconsciente, tá? E outra coisa, por exemplo, eu sou um médium hoje que eu posso falar que sou totalmente consciente. Totalmente consciente. Mas se você me perguntar se eu lembro alguma coisa que foi falado depois que a pessoa sai da sala, eu não lembro de nada. Eles apagam completamente aquilo que foi conversado. Sabe por quê? Para que eu não possa fazer o uso disso para tirar proveito da pessoa fora, ou fazer fofoca com o nome da pessoa. Entendeu? Eu sou um médico consciente, porque hoje eu, por causa de já sou médico desde 17 anos, então eu estou com 60 praticamente, então eu sou 47 anos aí, 43 anos de médico. Então, eu posso falar que eu estou aposentado. Por isso que o médium de intuição é difícil, né? Não, mas o médium intuitivo é o mais fácil. O médium intuitivo todos vocês são. Todo mundo que está aqui é médium intuitivo. O problema é que vocês não confiam na intuição de vocês. Vocês não sabem aproveitar aquele alerta, sabe? Não faz essa compra não, senão um bicho vai pegar para você lá. Mas eu mereço. Às vezes a vozinha do alerta vem da intuição, mas você acha que merece e vai e se afunda no buraco. Entendeu? Então olha, aí fala assim, aí de repente você começa uma amizade com alguém, vem aquela vozinha assim, fica alerta, não vai devagar com essa amizade. Mas você é carente, acha que é coisa boba sua e confia plenamente. Aí se dando, né? É por isso que o seu Sete Março também me ensinou outra coisa. Confie sempre numa pessoa até certo nível. Sempre total. Você não pode confiar nunca na pessoa totalmente. E quando você passa a confiar nas pessoas totalmente, tá? Você começa a relaxar. Por causa desse relaxamento, a pessoa também começa a relaxar. E de repente, a pessoa está mentindo para você e você está mentindo para você, fazendo de conta que não está vendo o que aquela pessoa está fazendo. Então a confiança tem que ser sempre total, nunca totalmente. É o que eu faço. Eu confio total na minha mediunidade, mas totalmente eu não confio do jeito nenhum. Exatamente porque eu também sou humano, sou falho. Sou falho. Não porque você recebe a orientação do doutor, você não vai errar? Claro que eu vou errar.
Só porque eu recebo a orientação do doutor, eu vou chegar aqui perto de vocês e vou tomar uma postura de santo, começar a falar em voz arrastada, quase cantando para vocês? Eu vou. Primeiro pelo que eu conheço dele, pelo menos trabalhando comigo. Sabe falar, sabe chamar atenção quando precisa. Sempre foi um homem em carne, que sempre brigou pelos direitos daquilo que acreditava, que sempre subiu nos palanques do Rio de Janeiro, lá na Câmara, para poder brigar pelos seus direitos, pelo aquilo que ele acreditava. Sempre foi um homem genioso, temperamental, fazia as caridades dele, mas ele defendia o que ele acreditava a ferro e fogo. E acreditava tanto que desperdiçou tudo que ele tinha naquilo que ele acreditava, que era para fazer a caridade fraterna. Por causa disso, ele viu o filho deles adoecer e não ter remédio para tratamento direito. Ele viu a família dele passar pobreza e fome, porque ele doava tudo para os pobres. Ele, por causa de querer seguir a carreira política, de subir no palanque e ao mesmo tempo ser espírita, o meio espírita falou que ele usava o espiritismo para querer subir na carreira política. Foi renegado pelo meio espírita, por isso que praticou a caridade sozinho. Foi acometido de uma doença que colocou ele em cima de uma cama. Os únicos que iam visitá-lo eram os pobres que ele ajudava, que chegavam lá naquela cama, vendo aquele homem deitado, sem se mover um músculo sequer, colocavam aqueles vinténs debaixo do travesseiro dele, ficavam uns 5, 10 minutos sentados ao lado dele e colocavam os vinténs. 2 amigos só dele, um farmacêutico, outro que eu não me lembro agora, que pegava esses dinheiros, comprava os remédios que ele precisava e ajudava a família dele. Essa é a vida do Dr. Bezerra, que pouca gente conhece. Porque só aparece nos livros a caridade que fazia isso, que ele fazia aquilo, fazia aquele outro. Quando ele me contou tudo isso, eu duvidei, não acreditei. Porque quando eu fui conhecer e buscar um pouco a literatura sobre ele, só falava das obras dele, da grandiosidade dele de fazer caridade para os pobres e abrir as mãos da riqueza tudo em favor dos pobres. Eu falei que não é possível, estava uma contradição aqui. Até que um dia, eu já falei isso aqui, veio parar nas minhas mãos, não sei como, um documento de uma pessoa que chama-se Alamar dos Reis, detalhando tudo isso. Isso e muito mais coisas. Sobre o espiritismo, até mesmo sobre Chico Xavier. Quer dizer, depois que o Dr. Bezerra morreu, é que vieram engrandecer ele no meio espírita, colocando ele numa postura como santo. Agora, comigo ele não é assim. Ele é simples, autoritário? Sim. Me chama atenção? Sim. Com carinho, com elegância. Quando o doutor me chama assim e fala assim, menino vem cá, pode saber, um menino de 60 anos, menino vem cá, eu posso saber que vem uma lavada. Posso saber que vem uma lavada assim, numa elegância paternalista? Claro. Solidário? Claro. Confiável até o último fio do cabelo? Sim. Amigo? Sim. Esse aí é amigo mesmo. Porque ele teve paciência comigo, ele me orientou, ele transformou minha vida, ele me orientou, me tirou do fundo do poço, no momento que eu queria era suicidar, e mandou eu ter atitude na vida. Aí, eu, por causa disso, eu vou querer começar só porque eu recebo a orientação do Dr. Bezerra e começar a pagar, entre aspas, lição de moral para todo mundo? Não vou. Eu vou tentar orientar vocês, buscar coisas na Bíblia para poder mostrar a vocês como se comportar diante da vida. Se tornar líder, alcançar o sucesso, melhorar a autoestima. Porque até ter essa liberdade de falar um pouco sobre sexo, porque isso tudo está na Bíblia. E como eu tenho 2, um que é Mestre Agostinho e o outro que é o seu Sete Mares, que é discípulo do Mestre Agostinho, que foi o Mestre Agostinho que resgatou seus 7 mares da onde que ele estava, que abriu as portas da espiritualidade para ele. Todo o meu trabalho de autoestima acaba se baseando na Bíblia. Todos eles.
por causa disso. E o doutor nunca me proibiu que eu fizesse isso. O doutor nunca me proibiu, porque ele sabe das minhas raízes, de eu respeitar e reconhecer as minhas raízes. Eu conservo todas as minhas guias de Pai de Santo, eu conservo meus búzios, eu conservo todos os orixás, não todos, só algumas imagens dos orixás na minha sala e no meu altar, que são minhas raízes. E se uma coisa que ele me ensinou foi: nunca renegue suas raízes, como eu nunca neguei a minha. Então, como a minha caminhada espiritual começou no candomblé, depois fui para o Umbanda e depois para o Candomblé, Catecismo, e hoje eu sou espírita, Quereri me ensinou a respeitar todas as religiões, a valorizar todas as religiões, e sempre me falar: se tem algum erro delas, o culpado é quem está lá em cima no mundo. É o dirigente, é o médium que não está sabendo respeitar as bases da teologia religiosa que ele foi fundamentado. E principalmente, se foi formado e baseado na Bíblia. Eu aprendi isso com ele. Então foi ele que me ensinou a trabalhar minha autoestima. Foi ele que mandou eu aprender a tomar atitudes. Foi ele que me aprendeu a tentar ter paciência para conduzir uma comunidade que hoje eu tento procurar conduzir, e é difícil, sem ser austero, bruto com nenhum deles. Pelo contrário, eu sou paizão até demais. Por isso tem uns que até parece que abusam de mim de vez em quando, me enganam. Mas eu faço. Ai, que Deus está te abençoando em todo lugar. Então como é que eu vou? Então, muitas coisas que eu estou falando com vocês, e essa carta, se um dia o doutor me permitir, eu recebi da Alamar dos Reis, eu passo aqui para vocês verem. Passo. Porque nessa carta também está citada Chico Xavier. Chico Xavier, que fizeram com ele. E pouca gente sabe. Então esses doutores das igrejas aí, das religiões, tem que aprender a ser um pouco mais humilde. Não é fingir humildade, não. Ser humilde mesmo. Saber que ser médio, receber orientação daquele ali, ou de qualquer outro que se diz num patamar lá em cima. Quanto mais sábio, quanto mais conhecimento, mais um grande mestre tem que ser humilde. Querem buscar um exemplo? Jesus. Com toda a grandiosidade dele, aceitou ser açoitado, ser humilhado, ser escarneciado, ser traído, mas não perdeu a postura dele do que ele veio fazer aqui. Por quê? Porque ele era líder dele mesmo. Ele sabia o que queria na vida e tinha objetivo para a vida dele. Por isso que Jesus é o maior entre todos os filhos de Deus nesse mundo. Tá? Então, aquela coisa, se Jesus, que é Jesus, passou nesse mundo, todos nós temos que passar. Todos nós temos que passar para aprimoramento do que eu sou. Aprimorar minha origem divina. Aprimorar a minha essência. Para realmente amanhã eu poder falar assim: eu sou um Deus. Não é só achar que eu sou Deus, não. É igual Jesus falou: podeis fazer melhor do que eu. Naquele momento ele tirou toda a grandeza dele. E ainda falou assim: sois deuses também. Ao mesmo tempo, ele diminuiu toda a grandeza dele e enalteceu toda nossa. Por isso que eu não gosto de ver ninguém de cabeça baixa. Por isso que eu não gosto de ninguém abraçando o karma do jeito que ele é pregado. Não gosto de ver pessoas acreditando que tudo que ela está passando são desígnios de Deus. Que são coisas que vocês escolheram para a vida deles, para as suas vidas. Porque não é muito bem verdade isso não. Todas as dificuldades que nós passamos, sejam emocionais, familiares e afetivas, podem ter certeza que por trás daquilo ali tem alguma coisa que eu preciso aprender para melhorar algo dentro de mim. Todas elas. Talvez a paciência, talvez mais o amor, talvez a valorização da própria autoimagem.
sabe? Do perdoar, do descobrir seu potencial, a sua compreensão. Reparem, aprenda a reparar antes de julgar, de lamentar toda a situação que vocês estão enfrentando. Primeira coisa, o que isso aqui está querendo me ensinar? O que eu estou precisando melhorar em mim? O que eu posso tirar proveito disso para trabalhar minha deficiência de caráter? Porque aquela dificuldade pode ser para isso. Se você souber aproveitar e trabalhar isso em você, aquilo some. As pedras se movem. Por isso, se vocês olham Jesus, olhem a vida de muitos que estão lá presentes na Bíblia, são comuns como todos nós somos. Aprenderam somente a ser líderes de si mesmo, não desistir dos seus sonhos, manterem a postura diante da vida e sempre correr atrás dos sonhos deles. Isso é quem quer chegar ao sucesso, quem quer melhorar a vida, postura, atitude, objetivo. Façam isso e de vez em quando lembrem sempre: Deus esteja na minha frente, Deus esteja do meu lado, Deus esteja nas minhas costas. Mas se Deus não estiver aqui dentro, fica difícil. Aprendam a trazer esse Deus para aqui dentro, que vocês vão ver o quanto que vocês irão brilhar e quanto que esse brilho irá atrair tanta positividade para a vida de vocês, que são as oportunidades que vocês alcançarão para poder suprir os desejos e concretização do sonho de vocês.